Agora sobre Roberto Firmino, e eu queria saber a sua opinião. Você traria o Roberto Firmino para o Flamengo? Roberto Firmino seria o seu centroavante? Você traria esse jogador? Flazoeiro, qual é a situação? Ontem o Vene trouxe que o Flamengo está analisando já a nova diretoria, Boto, BAP, Felipe Luiz, está fazendo uma análise, está sendo analisado o que, Flazoeiro? A contratação do Roberto Firmino. Ainda não se tem negociação, ainda não se tem proposta, não se tem nada por enquanto. O que se tem é uma análise. Vamos pegar o jogador, vamos pegar números, vamos pegar vídeo, vamos ver como é que o jogador se comporta no campo, vamos ver a qual estilo de jogo ele se adapta, vamos olhar esse jogador. Tá nesse processo. É claro que daí para virar uma sondagem, uma proposta, é rápido. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você traria o Roberto Firmino de volta? Você contrataria Roberto Firmino? Você traria o jogador, faria um esforço para trazer o jogador? Vale lembrar que o Roberto Firmino hoje joga na Arábia, no Al-Ahly. E para tirar o cara de lá, meu amigo, o cara tem que estar querendo sair de lá. Porque do contrário, não sai. A gente sabe, a Arábia vem para o mercado, ou veio para o mercado com um monte de dinheiro, e assim, tirar jogador da Arábia hoje realmente é muito difícil, muito complicado, porém não é impossível. Queria saber a sua opinião. Você traria ou não Roberto Firmino para o Flamengo? Coloca aí nos comentários, porque o Mengão deu uma rasteira no Palmeiras. Meu filho, o BAP, mano. O BAP falou que ele iria atrás dos melhores. Mano, ele tá cumprindo. Ele tá vendo os melhores profissionais do mercado, tá indo. Já foi atrás de um cara do Palmeiras, aí o cara negou, foi atrás de novo, já foi atrás de um cara do Botafogo, ele tá tentando pegar os melhores do mercado. E o Flamengo está contratando Roberto Trinas, que foi destaque como diretor de marketing do Palmeiras. A indicação foi do atual VP de comunicação, Ricardo Hirinchen, é o nome dele. O Roberto comandou a equipe que trabalha no programa de sócio-torcedor do Palmeiras, que, se não me engano, é o time com mais sócios-torcedores no Brasil hoje, ou então tá bem pra cima ali. A situação, gente, é a seguinte: o Flamengo foi lá, fez a proposta, o profissional aceitou a proposta do Flamengo e o Flamengo tá trazendo o jogador. E ainda E aí, meus torcedores queridos, hoje vamos repercutir aí nesse vídeo. O Firmino aceita a proposta aí do Mengão? E aí, será que Firmino está aí chegando no nosso Mengão querido? Olha, pessoal, que contratação seria essa, hein? Vamos ficar na torcida. O que você acha, torcedor? E também tem ainda o Richarlison, né? Que também pode fechar aí com o Mengão. Olha, quanto reforço, hein? Vamos lá para a notícia. Tem uma nova proposta que o Flamengo vai fazer para o João Paulo Sampaio, também do Palmeiras. Mano, o BAP não tá brincadeira não, filho. Foi para dentro e tá trazendo o cara também do marketing do Palmeiras. Ele que falou que iria procurar os melhores e tá realmente se cumprindo o que ele prometeu. Bora falar agora sobre o Flamengo, que fez contratação importante. Embora não vai entrar em campo, embora não vai marcar gols, a partir de agora o rubro-negro passa a ter como chefe de scout um português chamado Fernando Matos, indicação de José Boto, novo diretor técnico do Fla. Se você não conhece Fernando Matos, não há problema, ele tem toda a sua carreira voltada para o futebol europeu, embora com bons predicados. Recentemente trabalhava no Famalicão, foi ele quem contratou o zagueiro Otávio do próprio Flamengo por 500 mil euros e o vendeu algum tempo depois para o Porto por 10 milhões de euros. Esse foi só mais um dos vários bons negócios a partir de indicações do novo chefe de scout do rubro-negro. Fernando Matos, que também já passou por PAOK, Famalicão e esteve no Shakhtar Donetsk a pedido do José Boto, uma velha parceria entre eles. Só para completar um noticiário a respeito do Flamengo, o rubro-negro cancelou o jogo que faria na Arena Amazônia em 25 de janeiro contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Isso porque houve uma mudança na programação de volta ao Brasil dos Estados Unidos. O Fla fará sua pré-temporada nos States e voltaria no dia 24, um dia antes do jogo.
Com a antecipação dessa viagem, o Flamengo volta dos Estados Unidos em 19 de janeiro, optou-se por descartar esse jogo. Pena para o torcedor rubro-negro do norte do país, que certamente estava contando os dias para poder assistir ao seu time do coração. Deve encurtar a pré-temporada nos Estados Unidos. A nova diretoria do Flamengo vai manter a pré-temporada nos Estados Unidos, mas com algumas mudanças. Em vez de 2 semanas, como estava previsto, o time vai passar 9 dias em solo norte-americano e terá a volta antecipada para terminar a preparação no Rio de Janeiro. A alteração foi informada pelo presidente eleito na noite de quarta-feira. A princípio, o Flamengo ficaria do dia 10 ao dia 24 de janeiro nos Estados Unidos. A data de chegada foi mantida, mas a delegação voltará ao Brasil no dia 19, logo após o amistoso contra o São Paulo, na Flórida. Com a nova programação, o Flamengo deve cancelar a parada em Manaus. A diretoria de Rodolfo Landim planejava voltar dos Estados Unidos direto para Manaus, onde enfrentaria o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A mudança de planos acontece por algumas razões, né? Os nossos colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo informam aqui. Preocupada com o caixa do clube, a nova diretoria vê a alta do dólar, na cotação atual, R$ 6,14 o dólar, como um empecilho para seguir nos Estados Unidos após o amistoso. Não entende haver necessidade de estender a pré-temporada lá por mais 5 dias, como estava previsto. Já a parada em Manaus é preocupante do ponto de vista esportivo, com alerta para o desgaste do elenco logo no início da temporada. O foco é seguir a preparação no Rio de Janeiro por mais 2 semanas, com programação ainda a ser definida pelo diretor de futebol, novo diretor de futebol do Flamengo, que a gente comentou aqui essa semana, né, o José Boto, e pelo treinador Felipe Luiz, pensando ainda na Supercopa do Brasil. O Flamengo ainda vai enfrentar o Botafogo, né? Imaginando aqui em Supercopa do Brasil, já ia falar Flamengo enfrenta o Flamengo. Tô ficando doido, fim de ano. No início de fevereiro vai ter esse confronto aí, jogão também, hein? Flamengo e Botafogo, jogo único, valendo taça, Supercopa do Brasil. E a outra informação do Flamengo é que o Mengão estuda uma nova investida por João Paulo Sampaio, que é o chefe das categorias de base do Palmeiras. Assim, quando a gente fala em categorias de base, hoje o João Paulo Sampaio é a referência aqui no futebol brasileiro, e digo até mais, né? Porque o Marca, esses dias, fez uma matéria especial falando que as 2 principais categorias de base hoje no mundo do futebol, La Masia do Barcelona e a do Palmeiras, né? A do Palmeiras também foi destacada pelo jornal Marca, excelente trabalho feito pelo João Paulo Sampaio. O presidente eleito do Flamengo, o BAP, fez proposta, né, pelo coordenador geral das categorias de base do Verdão, mas ele preferiu continuar no Palmeiras, recusou a proposta do Flamengo. E agora, o novo diretor de futebol rubro-negro, José Boto, é o entusiasta da contratação e deve se reunir com o dirigente quando chegar ao Brasil. Lembrando que o José Boto desembarca no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro. Então tá aí, o Flamengo, que tem esse desejo de trazer o João Paulo Sampaio, não só na questão das categorias de base, mas também com influência na estrutura profissional, em parceria com o próprio José Boto. Então fica aqui essa informação. O João Paulo Sampaio, que começou lá nas categorias de base do Vitória com o Vampeta, tem passagem aí pela base e pelo profissional do Vitória, já como coordenador também, né? O João Paulo Sampaio depois vai para o Palmeiras, realiza esse excelente trabalho e agora voltou a ser pauta no Flamengo. João Paulo Sampaio, Flávio Prado, o Flamengo tentando de todas as formas aí tirar esse dirigente. Para mim hoje, se o Flamengo conseguir tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, já que a gente está falando aqui de jogadores, mercado da bola, para mim é uma dessas grandes contratações, hein? Porque o João Paulo Sampaio é fera, Flávio. Quando o André Jardine foi para o América do México, ele levou o Paulo Vitor, o técnico, né, da base do Palmeiras. E aí a gente ficou na dúvida, o que vai acontecer, né, sem o Paulo Vitor e tal. Mas aparentemente o Palmeiras não sofreu muito com isso, não. Continuou. É claro, o trabalho do Paulo Vitor estava colocado lá, junto com o João Paulo, mas o Palmeiras continuou revelando. E, de fato, os 2 principais jogadores do futebol brasileiro dessa categoria surgiram no Palmeiras, né? O Hendrick e o Estevão. Então, você tem que... Alguma coisa, tá? E lembrando que o Hendrick era do São Paulo e o Estevão era do Cruzeiro.
Então foi feito, o Estevão Messinho no Cruzeiro. Foi feita uma observação, um trabalho de observação. Foi feito um convencimento para a troca do jogador. No caso do Hendrick foi quase que uma opção, mas facilidades que ele teria, enfim. Mas o Palmeiras está fazendo um trabalho legal e não dá para a gente não considerar o João Paulo como um dos grandes responsáveis. Eu não sei qual é a estrutura do Flamengo. O Flamengo sempre, os grandes times do Flamengo sempre foram montados em cima das suas bases, até essa chegada desse grupo aí que prefere repatriar jogadores que não deram certo lá no exterior, mudou um pouquinho desse patamar. Mas aquele grande time do Flamengo de 82, 83, time campeão mundial do Zico, praticamente todo mundo era revelado na base. Ou boa parte do time, 7, 8, 9 jogadores, eram revelados na base. O Flamengo sempre foi um grande revelador. E alguns nem ele usou tanto. Marcelinho Carioca foi revelado lá, né? Djalminha. Tem um time Nossa, tinha um time do Flamengo aí, eu lembro de Copa São Paulo, aquela época ainda era uma coisa decente, né? Era um grupo pequeno de times, não era essa várzea, essa zona que é hoje. E teve um jogo Corinthians e Flamengo, que eu lembro que era até o Zé Maria, não o Zé Maria, o Super Zé, o outro Zé Maria, que era o ex-técnico, né? Que infelizmente faleceu, né, há pouco tempo. Mas o Zé Maria deu uma declaração falando: olha, o time do Flamengo é bom e tal, mas eu não tenho muito, não tem nada a ver e tal. Tomou de 7-1. Era um timaço, era Djalminha, era Marcelinho Carioca, era um negócio espetacular. Então o Flamengo sempre se baseou em jogadores das suas fileiras inferiores. Se conseguir contratar, e mesmo que não consiga, me parece que há uma preocupação em retomar esse espaço de revelar na base. Assim, tem alguns times que você não consegue imaginar que eles não revelem tantos jogadores. O Corinthians e o Flamengo. Porque o garoto, o percentual que a gente vê de torcedores desses times, 30%, 28% e tal. Poxa, é gente pra caramba. É um molequinho, normalmente ele quer jogar no time que ele torce. Então, em tese, o garoto até lá do Nordeste e tal, o menininho sonha jogar no Flamengo, sonha, né, jogar no Corinthians, os times que têm mais torcida. Então, poxa vida, você já andou bastante nesse aspecto, você já tem alguém que quer trabalhar para você, o cara que está disposto a isso. Então, acho que o Flamengo deveria retomar a base, sim, revelar jogadores. Ele está usando esses jogadores mais para venda, mas poderia pensar seriamente em segurar esses meninos. E um tal de Vinícius Júnior, né? Foi revelado lá e tal. Parece que essa é a intenção da nova diretoria. Eu acho que é um caminho legal. É um caminho legal para você seguir. Você não pode... tem uma oportunidade, o time tem dinheiro, você tem uma oportunidade lá de fora, ok. Mas só como uma filosofia básica. Revela, que me parece que era o que pensava o grupo do Landim. Revela garoto, vende o garoto, nem aproveita muito, e traz jogador que fracassou lá fora. Porque, na verdade... Todos eles, os caras que formaram o grande time do Flamengo, fracassaram lá fora, né? O Gerson, o Gabigol, o Pedro, aqui eles são espetaculares. Mas eles fracassaram lá fora, eles não conseguiram segurar a bronca lá. Por um ou outro motivo, mas eles não conseguiram segurar a bronca lá. Então essa política parece que pode mudar com o Flamengo retornando às suas origens, que é revelar garoto. E essa coisa de pegar... Tem outros profissionais de alto nível, claro, mas só de você estar mirando naquele que está fazendo mais sucesso no momento, já me parece uma sinalização do que o Flamengo quer fazer. Está tentando, está insistindo. O Flamengo não é um negócio fácil e é aquilo também, está bem respaldado, valorizado. O João Paulo Sampaio no Palmeiras confia demais no projeto que a Leila Pereira tem para o futebol do Palmeiras, recebe muitos investimentos em categorias de base. Não faz muito tempo que o Palmeiras, né, reformou a Academia de Futebol 2, que é destinada à base lá em Guarulhos. Enfim, e fora tudo aquilo que ele construiu, o Palmeiras sempre dando ali, né, respaldo ao trabalho do João Paulo Sampaio. Então eu acho que ele fica naquela, né? Pô, tô bem respaldado aqui, tô valorizado, de repente vou sair. Tem que ser algo muito sólido, né? Realmente tem que ser algo muito sólido pro João Paulo Sampaio dar aquela balançada e falar: não, quero sair. Vitor Boni, Flamengo tentando aí de todas as formas. Agora a tentativa do José Boto, né? Tá empolgado para tentar trazer o João Paulo Sampaio do Palmeiras. Como você disse, Pedro, você que acompanha o Palmeiras, tem que ser algo muito sólido para tirar o João Paulo Sampaio do Verdão para ir para o Flamengo, mas isso é bom para o profissional, né? São um clube bem estabelecido, que dá todas as condições para que ele possa fazer um bom trabalho e que o valoriza, e um outro que parece estar querendo também
montar um projeto interessante em torno das categorias de base. Então é questão só do profissional escolher se ele quer manter o trabalho que já está em execução ou se ele quer buscar um novo desafio. Então vai ser muito a escolha do JP Sampaio para ver o que vai ser o futuro dele. Mas eu concordo com o Flávio, acho que só de buscar um profissional como esse é um bom recado que a direção do Flamengo, a nova direção do Flamengo dá, de querer valorizar justamente o trabalho nas categorias de base, que eu acho tão importante. Para mim, todo clube deveria dar uma atenção, um carinho especial para suas categorias de base. É de lá que você pode evitar contratações desnecessárias. Você pega um jogador para compor elenco, melhor pegar na base, que é muito mais barato do que contratar um jogador que já está aí rodado, vai ganhar 4 vezes mais. Então, dar atenção para as categorias de base é muito importante. E acho que isso é um bom indicativo dessa nova diretoria do Flamengo, buscar um profissional tão renomado como o Sampaio. Agora, se não conseguir contratá-lo, que eu acho muito provável que aconteça, que ele permaneça no Palmeiras, que busque um outro profissional tão qualificado como, né? É possível encontrar outros profissionais. Claro que é bom você buscar o que está ali em evidência, o que está num momento muito legal com o Palmeiras, mas tem outros, que o projeto siga sendo o Sampaio ou outro profissional nas categorias de base, que se dê atenção para as categorias de base do Flamengo de qualquer maneira. Escreve aí, vai. Vamos diminuir esse percentual. 30% de gente que assiste o canal regularmente não ser inscrito, não tem explicação. Se inscreve aí que isso ajuda e ajuda muito o nosso canal. E claro, deixa o seu like. Valeu? Vamos começar a conversar aqui então. O Anderson Carvalho já solta a primeira aqui. Olá, Renato. Palmeiras contratando Paulinho e Facundo Torres. Flamengo precisa contratar. Sim, Flamengo precisa contratar. Flamengo precisa contratar principalmente se ele vender titulares. O BAP disse na entrevista coletiva de ontem que sim, o Flamengo terá que vender os jogadores, mas que, pela vontade dele, ele não quer vender titular. Ele quer vender pessoal da base. O Everton Araújo, por exemplo, pode ser uma venda. Ele ainda não é titular. Ele é um jogador que apareceu, despontou bem, mas já despertou interesse em alguns clubes europeus. Pode ser uma possibilidade do Flamengo fazer dinheiro. O Lohan, eu acho que está mais do que na hora de vender o Lohan. O Lohan deu uma encroada legal, mas ainda tem muito prestígio pelo talento que ele tem. Acho que também é um jogador que pode ser vendido. O Pulgar está querendo ser vendido. O Pulgar está com um problema pessoal. Problema pessoal, você não tem muito como ajudar. Vamos lembrar, ele tinha esse problema pessoal com a irmã dele, que estava no Chile, que não estava legal de cabeça, não estava bem. Ele trouxe a irmã para morar com ele no Rio. Parece que no primeiro momento isso foi muito legal, que a irmã curtiu, mas que atualmente a irmã está novamente, não está legal de cabeça e quer voltar para o Chile. Então, o Pulgar é um jogador que o Flamengo, eu acho que tem que vender. Não adianta você ficar com um jogador aqui com a cabeça lá no Chile. Porque se a menina for embora, ele vai ficar com a cabeça na menina lá embora, a irmã dele. E se ela fica e não fica legal, ele também não fica legal. Então, por exemplo, eu acho que com essas 3 vendas, Everton Araújo, Lohan e Pulgar, o Flamengo restabelece o caixa dele. Restabelece e pode comprar. O BAP até disse uma coisa que também me pareceu claro. Fica todo mundo, o Flamengo vai começar o ano só com 3 milhões de reais na caixa, isso não paga nem 3 salários de titulares, mais importante, verdade. Mas foi o que ele falou, se for o caso até, a gente vai aos bancos e pega dinheiro. O Flamengo tem crédito de sobra. De sobra. E durante a temporada você vai pagando essas suas parcelas. Isso é uma coisa absolutamente possível de ser feita, sem ser uma tragédia para um clube que fatura mais de 1,4 bilhão. Então, a situação foi como ele falou, a situação é grave, mas não é desesperadora. Vamos esperar para ver quem vão ser os jogadores vendidos no início do ano. O Marcos Braz, que cada vez que abre a boca fala uma cagada maior ainda, nos deixa alegres de ver, ainda bem que nos livramos desse cara, porque eu acho que ele pirou de vez na batatinha, com a derrota na eleição para vereador e a derrota nas eleições, a cabeça dele virou ao contrário, né? Já não estava muito boa, mas agora, então, ele disse, por exemplo, vou até botar para vocês aqui, conversando com o Benjamin Bach, e eu acho engraçado como é que dão um palanque para o Marcos Braz, né? É impressionante, mas o nego dá palanque direto para ele. Deixa eu dividir a tela aqui e mostrar para vocês. Ele fala justamente sobre a situação em que a atual diretoria deixou o caixa do clube.
Aí olha o que ele diz. Que o Flamengo vai entregar o caixa baixo. Não tem problema não, vende o Wesley. Que aí entrega o caixa alto. Vende outros jogadores, toda hora tem proposta. E o Wesley teve, você não quis vender. E a gente não quis vender. Não quis vender não, Marcos Braz. Não mente, Marcos Braz. O Marcos Braz tem uma facilidade para mentir que é assustadora. O Flamengo vendeu o Wesley. O Wesley chegou a fazer uma festa de despedida. Só que o Flamengo, depois de acertar a venda do Wesley, o Flamengo começou a fazer pedidos, reivindicações antes de entregar o jogador. Queria que ele jogasse não sei lá que jogo da Libertadores. Queria que ele ficasse até não sei lá que mês. Aí o clube, que eu não me lembro se era o Atalanta, chegou e disse, não, então eu vou contratar outro lateral direito, e contratou. Então não banca, e me irrita profundamente essa arrogância de posar de herói. É muito simples, se eu tivesse vendido o Wesley, se eu tivesse vendido outros jogadores, o caixa estava cheio. Você vendeu o Wesley, Marcos Braz. Deixe de ser mentiroso. Você vendeu o Wesley. Só que você estragou o negócio ao fazer novas exigências. Então, me irrita profundamente essa postura, essa arrogância que ele está no Benjamin Bach, como ele está em todas as entrevistas. Né? A arrogância do Marcos Braz é uma coisa impressionante. Eu não sei por que o motivo dessa arrogância, depois de 2 anos de tragédia absoluta. Tragédia absoluta, essa que é a verdade. Renato, a maior derrota da história do Flamengo foi para o Santo André em 2004 ou para o Palmeiras em 2021? Olha, nenhuma das duas. A maior derrota do Flamengo foi o 6-0 contra o Botafogo, que demorou 9 anos para o Flamengo conseguir devolver. Foi no aniversário do Flamengo, em 1972. Botafogo 6, Flamengo 0. A torcida do Flamengo aturou esse tempo. Gostamos de vocês, vou com o 6 da torcida do Botafogo, durante 9 anos. Essa, para mim, foi a maior derrota do Flamengo. Entre essas duas aí, eu digo o seguinte, a do Santo André foi o maior vexame, porque você perder um título da Copa do Brasil dentro do Maracanã para o Santo André, um time pequeno no interior de São Paulo, é o maior vexame. Um dos grandes vexames, né? O maior vexame é um pouco complicado, mas é um grande vexame. A derrota para o Palmeiras foi muito doída, inclusive porque o Flamengo jogava bem no segundo tempo e não merecia a derrota. Gabigol empatou, o Michael teve a chance de fazer o gol da vitória num dos últimos lances da partida, e aí foi para a prorrogação e o Andrés Pereira escorregou. Então foi uma derrota grande numa final de Libertadores, mas não foi nem vexame, nem para botar como uma das mais doídas. Sim, você perder uma Libertadores é sempre doído, mas para mim, insisto, a pior derrota foi o 6-0. E aqui o Santo André, para mim, é vexame. A derrota para o Palmeiras na final da Libertadores não é vexame. É triste, é doído, mas não é vexame. Gleidson Sampaio. Boa noite, RMP. Posso estar contra a maioria dos torcedores, mas prefiro um Fla Forte sem estádio a um clube endividado e com casa própria. Saudações. Pois é, Gleidson, mas eu acho que você não está indo contra a maioria dos torcedores, não. Eu acho que aquilo que o BAP colocou em relação à seca do São Paulo durante a construção do Morumbi, eu acho que ninguém quer. Ninguém quer. Agora, dá para você fazer o estádio com parcimônia. É exatamente o que o BAP vai tentar fazer. Vai chegar para o Eduardo Paes e dizer, olha, estou assumindo, não está sobrando, não está jorrando dinheiro lá neste momento. CEO da maior startup Nós temos um problema de fluxo de caixa, já que a diretoria nos deixou com apenas 3 milhões de reais para começar o ano. Eu tenho que contratar uma empresa que custa uma grana, uma baba, se não me engano, é coisa de 100 milhões, não, mas é caro pra cacete. Só para fazer o projeto e depois para começar a construir uma outra baba. Fora o pepino que está ainda no ar, que o BAP vai ter que se informar agora, em relação ao gasoduto. Os canos que ainda estão sendo usados lá. A SEG, Companhia Estadual do Gás, ainda usa para espalhar o gás pelo Rio de Janeiro inteiro, ainda usa a tubulação que está no gasômetro. E tem um contrato válido que garante, se não me engano, até 2027, perdão. Então,
tem toda uma outra negociação aí, e um outro custo. Porque para tirar antes, é o Flamengo que vai ter que pagar. Então, eu acho o seguinte, cara, não é para desistir do estádio, muito pelo contrário, mas é para fazer o estádio dentro de um planejamento bem feito. O Papi disse na entrevista, gente, não há nem sequer dentro do Flamengo um estudo econômico-financeiro do estádio. Fizeram aquele PowerPoint bonito, aquela coisa toda, para enganar a trouxa, mas eles disseram assim, tá bom, então me dá o estudo aqui. Não fizemos o estudo. O estudo aqui é elucubração. É como eles dizem, o naming rights vai dar 1 bilhão. Quem disse que vai dar 1 bilhão? Quantas propostas de contratação do naming rights existem, de fato, no Flamengo? Nenhuma. Isso é porque o Landim foi na Alemanha e viu o contrato do Allianz e ele acha que aqui pode ser... Gente, o Landim foi absolutamente irresponsável nessa história toda. De bom teve que ele conseguiu comprar o terreno do gasômetro. Agora, vocês sabem por que ele realmente comprou o terreno do gasômetro? Porque ele acreditou que com a compra do terreno do gasômetro, apesar dos 2 últimos anos terem sido catastróficos, esse último foi salvo no finalzinho pelo Felipe Luiz com a Copa do Brasil, mas, apesar disso, ele achava que ele ganharia a eleição só com essa história do estádio. Ainda mais começando a espalhar, como ele começou a espalhar, de que nenhum outro candidato faria o estádio, só ele. Só se o Dunst fosse eleito, e ele, CEO do Flamengo, ele faria o estádio. Então, está comprado o estádio, não dá para... Ninguém vai devolver o estádio para o gasômetro, não faz sentido. Ninguém vai abrir mão da ideia de fazer estádio, mas isso é coisa para 5, 6, talvez 7 anos. Essa que é a questão. Firmino, atacante. E aí, Flamengo tem negociação? Calma, já eu conto para vocês. E tem também time argentino de olho em Léo Pereira, zagueiro destaque do Flamengo, terminou a temporada como titular. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos para as informações. O Flamengo sim monitora, tem o nome de Roberto Firmino em pauta, não tem negociação em andamento. É um nome que a nova diretoria do Flamengo avalia para possível negociação, não está descartado. É diferente, por exemplo, Richarlison, o Flamengo nem avaliou. Roger Guedes, o Flamengo nem avaliou. Roberto Firmino, o Flamengo avalia, a nova gestão avalia. Tem ali, o scout levantou os dados, beleza, é um nome que agrada, sim. E ele tem contrato, ele está hoje no mundo árabe, tá? No Al Ahly, ele tem contrato lá até 2026, então é um jogador sim que o Flamengo avalia. Ele está hoje com 33 anos, é um nome que está sendo avaliado, analisado, tá? Não é negociação em andamento, que isso fique bem claro. Informação sobre o Palmeiras, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o Palmeiras está tentando a contratação de Andrés Pereira, aquele Andrés Pereira que passou aqui pelo Flamengo, que inclusive é protagonista da maior falha da história do Flamengo naquela final da Libertadores. Eu sei que ele não quis fazer aquilo, eu sei que ele era o melhor em campo, mas ele fez, e isso não pode ser esquecido. E agora o Palmeiras tenta a contratação desse jogador junto ao Fulham, e o Palmeiras promete vir forte em 2025. Está tentando o Andrés Pereira, já contratou o atacante uruguaio Facundo Torres, gastando pelo menos 72 milhões de reais. O Paulinho do Atlético Mineiro também estão contratando por 18 milhões de euros, quase 120 milhões de reais, e mais 2 jogadores, Patrick do Sub-20 e Gabriel Menino. Então o Palmeiras promete vir forte para essa temporada, e hoje eu considero o Palmeiras o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro. E por falar em Flamengo, mudança no planejamento. Com a mudança da gestão, a antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, estava prevendo ficar na pré-temporada nos Estados Unidos por 2 semanas. E o Landim já avisou que vai diminuir esse tempo por lá, e segundo apuramos, pode ficar até 9 dias por lá. Então, seria ali em torno do dia 19, quem sabe, enfim, não tem um tempo certo,
Mas a ideia, e isso precisa ser ressaltado, tá? A mudança desse planejamento acontece por várias razões. Não é porque o BAP quer atrapalhar a vida do Landim, não é isso. Ou porque achava a escolha do Landim ruim. Na verdade, essa nova gestão está preocupada com caixa, com dinheiro do clube, e a diretoria do BAP, junto com seus pares ali, vê a alta do dólar. Hoje o dólar está batendo aí 6,14, 6,20, enfim. Um dólar extremamente alto, e isso seria um empecilho para ficar lá nos Estados Unidos após o amistoso contra o São Paulo, e com isso eles querem voltar ao futebol brasileiro o quanto antes. Então, assim, a ideia é que fique pelo menos ali uma semana, 7 dias, no máximo 9 dias, e aí eles retornam ao Brasil. E o jogo contra o Volta Redonda, que seria disputado fora do Rio de Janeiro pela 5ª rodada do Campeonato Carioca lá em Manaus, não será mais. Isso não é por conta da parte de finanças, é mais pelo mérito esportivo, porque eles entendem que esse jogo é muito próximo à Supercopa do Brasil, que será contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, e eles querem focar nessa partida que é extremamente importante. Além de ser um título e ter também uma boa premiação em apenas um jogo, ainda é o rival Botafogo, que promete vir forte também em 2025. Então o Flamengo chegará nos Estados Unidos no dia 10 de janeiro, vai iniciar a pré-temporada em Gainesville, cidade universitária na Flórida, localizada a cerca ali de 2 horas de Orlando. E os treinamentos serão nas instalações da Universidade da Flórida. Então fica aí a informação para vocês que moram nos Estados Unidos, na Flórida, enfim, ou perto dali, para vocês se organizarem, beleza? Informação aqui sobre o Pulgar. Já falei para vocês que o Pulgar não quer renovar com o Flamengo, questões pessoais, questões familiares, não quer mais ficar no futebol brasileiro. Óbvio que vai ser uma situação extremamente difícil para o Flamengo tratar, porque ele ainda tem contrato até dezembro de 2025. O Flamengo não vai liberar de graça, obviamente, e depende aí de um clube chegar aqui no Flamengo e fazer uma proposta que agrade ao Flamengo. Segundo o site Coluna do Fla, o Colo-Colo do Chile sondou a situação do volante. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação, a gente tem uma informação de bastidores. A relação do Flamengo com o Nova Iguaçu, clube aqui do Rio de Janeiro, de menor investimento, na gestão Rodolfo Landim estava rompida. Tanto é que a diretoria do Nova Iguaçu havia parado de fazer negociação com o Flamengo envolvendo jogadores da base, categoria de base, aqueles jogadores que o Flamengo se interessava, o Nova Iguaçu vetava na hora. Um dos motivos, segundo apurei com o presidente do Nova Iguaçu, foi que Landim, em acordo com o presidente do Nova Iguaçu, prometeu repassar metade da renda da final do Carioca caso o Nova Iguaçu passasse do Vasco na semifinal. A equipe do Nova Iguaçu passou do Vasco e a promessa de Landim com o Nova Iguaçu não foi cumprida. Agora, com a nova gestão do BAP, a relação voltará a ser próxima e a parceria envolvendo jogadores da categoria de base, o que sempre deu bons frutos ao Fla, voltará a acontecer. BAP já está ciente e se movimenta nos bastidores. Gente, parece bobagem isso aqui, mas o Flamengo vendeu vários jogadores após essa parceria, que se destacava na categoria de base do Nova Iguaçu, chegava para a categoria de base do Flamengo e o jogador ia, evoluía, se destacava e o Flamengo vendia. Isso ajudava demais o Flamengo. Então acho uma boa o BAP se movimentar sim para tentar voltar a ter boas relações com o Nova Iguaçu e outros clubes aí de menor investimento. E por falar em categoria de base, o José Boto já teve a sua primeira tarefa como dirigente do Flamengo. O dirigente não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Fla, para a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano. O jogador será utilizado nesse início de temporada no elenco profissional. Tá certo, o José Boto, acho que é um acerto sim, não tem que ficar liberando. Liberou outro zagueiro, o Ítalo. De repente era um acordo com o empresário, ou porque de fato o Flamengo entendeu que seria melhor para o Flamengo ele ir para lá. Então, mas está certo, eu não sou a favor de liberar sempre não, pelo contrário, a forma como a seleção brasileira trata os jogadores dos clubes, a gente sabe como é que funciona. Infelizmente aconteceu essa lesão do Pedro, por exemplo, que foi com a seleção brasileira, e o Flamengo foi o maior prejudicado financeiramente e tecnicamente falando. E por falar em zagueiro, Boca Juniors está de olho no zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Segundo o site argentino TYC Sports, o Boca Juniors quer a contratação de Léo Pereira.
Enfim, isso foi uma notícia que saiu lá, eu fui apurar com o empresário do jogador e não procede, pelo menos, o contato feito até agora, não teve isso. O Boca Juniors pode ter interesse, o que eu não duvido, tá? Não duvido. Léo Pereira é bom jogador, se destacou no Flamengo, titular do Flamengo. Não seria nenhum absurdo o Boca Juniors se interessar por ele. Então, enfim, fica a informação que no lado do empresário garante que não teve nenhum contato até o momento. E o Flamengo também tem reforço para o marketing. Roberto Trinas, que se destacou como diretor de marketing no Palmeiras, está sendo contratado pelo Flamengo para fazer parte da diretoria na gestão de BAP. O convite foi feito pelo VP de Comunicação e Marketing do Fla, Ricardo Henrichen, e Trinas topou, o Roberto Trinas topou. Para quem não conhece o Roberto Trinas, ele comandou o projeto de sócio-torcedor do Verdão, quando o clube registrou mais de 100 mil adimplentes no programa Avante. Roberto Trinas trabalhou lá no Palmeiras mais de 5 anos, então saiu já na gestão de Leila Pereira, mas se destacou bastante lá. E pelo que eu peguei de informação sobre esse profissional lá no lado da galera que cobra ali o dia a dia do Palmeiras, todo mundo elogiando bastante, falando que o Flamengo está contratando um grande profissional para ser parte ali do marketing. Provavelmente vai ser diretor de marketing também no Flamengo. É isso aí, torcedor. Olha só, notícia importante de hoje aqui para vocês, né? Olha só, Firmino no Flamengo, hein? Olha que novidade aí para terminar o ano. E o Richarlison, né? Apesar do Richarlison, o time dele querer ele lá para a próxima temporada, né? A gente sabe que ele é reserva, né? Ele é banco lá no time dele, né? Mas as negociações aí com o Flamengo, né, podem esquentar, hein? O que você acha aí, torcedor? Richarlison e Firmino no Mengão, no mais querido, hein? Olha, o ano que vem promete, torcedor. Como o BAP já falou, né, vai trazer contratações de peso, né? Contratações importantes e pontuais. Não muitas contratações, mas contratações que realmente vão fazer a diferença aí no Mengão, né? Já que o Gabigol saiu, agora vamos repor aí o ataque, né? Para que o Flamengo volte com mais força ainda para 2025. Vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? Depois tem um jogo também contra o São Paulo, né? Um jogo aí, treino, né? Muito bacana, pessoal. Vamos aguardar aí os próximos capítulos e tudo você vai acompanhar aí com a gente no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui para ajudar a gente. Isso fortalece aí muito o nosso trabalho, fechou? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí para vocês, tá? E não se esqueça de comentar aí o que você está achando dessas notícias aí do final do ano, aí, Natal chegando, final de ano, todo mundo de férias aí, mas o Flamengo não para, está aí mexendo os pauzinhos, né? Para conseguir aí fazer ótimas contratações para compor o elenco de 2025. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.